Bom dia, Pedro. Bom dia, Laina. Tudo bem? Bom, vim aqui através deste vídeo fazer a tão esperada, ansiosamente, apresentação, tá? Da proposta de ampliação da casa de praia, ok? Estou começando aqui com a nossa foto do existente, certo? Para poder causar um pouquinho mais de ansiedade, mas sem me estender muito, tá? Eu já vou pular diretamente aí pro 3D desenvolvido e conforme eu for mostrando esse 3D, tá? Eu vou explicando, tá? Os porquês, o que foi feito e aí a gente vai dissecando esse projeto, tá? Bom, aqui eu tenho uma perspectiva isométrica, ok? É uma perspectiva vista aérea, como se fosse de drone, para explicar alguns detalhes. Tá? Primeira coisa a explicar, vamos olhar para baixo, certo? A cerca. Eu removi os podocarpos que vocês têm, tá? Que estão sofrendo aí com o solo que está alagando, tá? Eu criei uma base em concreto que contorna todo o terreno, tá? Essa base tem 40 centímetros de altura e em cima disso tem uma cerca de 2 metros de altura com padrão irregular, ok? Para criar essa sensação de movimento. E esse concreto impede essa água que alaga o terreno de vocês de entrar, tá? E eu criei 2 pórticos de acesso, tá? Primeiro pórtico é um portão de 2 folhas, tá? Abre para dentro ou para fora. Dá para abrir para dentro, tá? Ele está planejado para abrir para dentro, ok? E assim que vocês vêm, né, da praia, andando pela rua, vocês dão de frente com esse primeiro pórtico. Esse primeiro pórtico, caso vocês aluguem separadamente os 2 pavimentos, ele atende para a casa de baixo, ok? Esse pórtico é feito em uma madeira bruta, mais robusta do que a da cerca, tá? Para a gente ter essa firmeza no portão. E eu tenho aqui amarrado com corda uma placa, Beach House Praia dos Coqueiros, Angra dos Reis. Logo vocês já conseguem também o seu primeiro ambiente instagramável na porta da hospedagem, as pessoas já podem tirar foto. E não só por fora, né? Essa placa também se repete por dentro. Você tem um jardim bacana, tá? Uma parte aqui em Seixo de Rio, pedras, ok? Um caminho de dormentes e um chuveiro também na mesma linguagem que o pórtico e o nome aparecendo aqui para dentro, ou seja, mais um ângulo possível instagramável. Antes da gente dar uma olhadinha no jardim, né, nos detalhes internos, vamos voltar para fora e observar que eu eliminei o portão central que existia. Eu tinha até comentado com vocês da gente fazer um central, mas eu não via necessidade. Eu achei mais importante um de frente para a chegada e um que desse acesso independente à parte superior ao segundo pavimento do imóvel, caso necessário, tá? E para justificar, né, todo esse embasamento dessa cerca ser feito em concreto para coibir a entrada de água, tá? Eu vou ocultar o portão aqui, ok? A gente tem um ralo nesse portão, tá? Esse ralo a gente precisa quebrar a calçada, ok? Passar um tubo bem robusto aqui por essa calçada rente a esse muro e levar até lá no final do terreno, onde a gente pode desaguar essas águas de chuva, essas águas que alagam, sem prejudicar o interior e o acesso do imóvel de vocês. Inclusive essa calçada aqui a gente pode refazê-la, criando uma caída para esse ralo coletar e jogar essa água lá para o final. A gente resolve o problema até o final do lote de vocês. E depois do lote de vocês, o proprietário que está querendo vender os outros lotes deve corrigir posteriormente. Mas a gente resolve o problema imediato de vocês, tanto do acesso do terreno quanto do alagamento interno do terreno, ok? Olhando em outro ângulo de perspectiva isométrica, tá? Para explicar mais alguns detalhes aqui. Eu fiz essa cobertura com padrão de brise, criando também esse movimento, ela cobrindo uma parte do imóvel térreo e cobrindo uma parte do acesso aqui
do imóvel do segundo pavimento, ok? Eu fiz uma piscina suspensa, conforme havíamos conversado, ok? Com essa frente em vidro, que cria um detalhe bem interessante. E dentro dessa piscina, a gente tem uma área, tá, com bancos, que funciona como uma jacuzzi de alvenaria, tá? E uma área de piscina mesmo, mais funda, um tanque de nado, que é acessado através de uma escadinha. Ele fica mais alto do que o chão do segundo pavimento. A gente já chega nesse detalhe, tá? Eu vou passar aqui para uma planta humanizada para explicar para vocês a nível de planta, né, o que aconteceu aqui e como que a gente resolveu o segundo pavimento, ok? Esse primeiro pavimento, antes a gente tinha um acesso aqui pelo meio e por aqui. A gente eliminou esse acesso pelo meio para dar mais espaço para jardim, certo? A planta desse primeiro pavimento toda foi mantida, ok? Só um pequeno probleminha de compatibilidade que fica a critério. A gente pode movimentar essa janela ou não, mas ela ficou atrás aqui de um trecho de parede. Quando ela abrir, a parte que abre vem até aqui só, tá? Então não atrapalharia a ventilação ela estar um pouco ali para trás, mas dá um incômodo no arremate. Então eu diria que a gente deveria movimentar essa janela aqui para o lado para poder ela funcionar melhor. Mas isso é apenas um detalhe, tá? Aqui temos a planta da parte social, né, que é a sala, o existente, né, com uma bancadinha aqui, a cozinha e uma lavanderia com depósitozinho de material de serviço, tá? A gente tem um pátio interno com uma piscina que fica pouco coberta, só até aqui esse primeiro pilar, certo? E a gente tem uma churrasqueirinha, uma bancadinha, uma geladeirinha e uma mesa, um banquinho do lado de cá. Se eu não me engano, aqui tem um pequenininho de apoio também. E os quartos acessados por esse pátio coberto. Tem a suíte 1, né, que tem o banheirinho dela, um guarda-roupa, cama e um frigobar. A suíte 2, que tem a TV, que nas outras não tem. Tem uma cama, uma mesa de cabeceira que está meio deslocada, certo? E uma cômoda. E o banheirinho dela menor, para poder dar espaço a um lavabo que atende aqui essa área de churrasqueira. E a suíte 3, que tem 2 camas coladas, certo? Com um guarda-roupas encostado aqui na parede da porta e um banheiro um pouquinho mais espaçoso do que a anterior. Ok? Aqui a gente tem um deck, que atualmente nesse deck tem 2 espreguiçadeiras e um balanço. Eu optei por criar uma jacuzzi, elevar um pouco, vou botar aqui em perspectiva para ver melhor, tá? Elevar um pouco esse deck, tá? Ele hoje é da mesma altura que o deck da piscina, e eu criei um degrau para subir, para poder viabilizar essa jacuzzi aqui. E na ponta desse deck eu criei um banco e fiz um caminho, tá, de dormente apoiado em seixo de rio, em pedra seixo de rio, que pode ser acessado aqui pelo deck da piscina. A gente pode descer esses degraus, caminhar por aqui, e aqui a gente tem um portãozinho que abre, tá? Ele abre aqui nesse sentido aqui, ele fica aberto, tá? Ele abre em direção à cerca, liberando essa passagem. Caso os 2 imóveis sejam alugados juntos, é só abrir e travar ele aqui na cerca e cria-se essa passagem. Deixa eu desativar o corte, tá? Criei uma parede de pedra atrás dessa jacuzzi, tá? Uma parede de pedra que é um elemento de destaque, e essa parede de pedra ela é revestida pelos 2 lados, tanto pelo lado de cá pela jacuzzi, quanto pelo lado de lá, que a gente já vai chegar na explicação. Vamos voltar a nível de planta. A casa existente, essa planta existente, vocês já conhecem muito bem. O que eu acrescentei aqui foi a jacuzzi, tá? No lugar do deck, uma passagenzinha por aqui. Criei um jardim aqui tropical, ok, nesse trecho. Hoje vocês, se eu não me engano, tem 2 palmeiras, eu estou plantando a terceira, tá, para poder trazer um elemento mais vertical nesse jardim. Vocês têm uma palmeira bambu areca que eu estou mantendo no pé dela, criando um espaço para plantar bromélias, ok, que também participa dessa temática tropical. Atrás do chuveiro eu quero substituir a vegetação que vocês têm, que hoje são moreias, por uma vegetação que traga mais cor, mais esse clima tropical também. E aqui um acesso de serviço em diagonal, acompanhando o formato do terreno. Logo no início desse acesso de serviço, eu tenho um suporte de parede para fixar o caiaque e um stand-up paddle para os hóspedes poderem utilizar.
e isso fica em cima de um jardim de pedra. E logo após esse jardim de pedra, onde está a palmeira de vocês, criar mais um jardim tropical que resguarde um pouco essa janela do quarto, a do banheirinho que existe aqui, traga um pouco mais de privacidade e que forneça acesso ao fundo. E nesse fundo, deixa eu voltar para a perspectiva, eu criei uma porta ventilada, tá? Uma casinha de 2 metros de altura que coincide exatamente com a base da pedra da janela do banheiro do fundo, tá? Essa casinha de laje, eu vou ocultar a laje para que a gente possa entender o funcionamento dessa casinha, tá? Quando eu abro a sua porta, eu saio num depósito para casa. Aqui vocês podem armazenar coisas referentes à manutenção do imóvel. E aqui dentro, 2 aquecedores, tá? Cada um com sua botija de gás P45, que é uma botija mais robusta do que a que vocês têm hoje. Cada uma para um imóvel, o de cima e o de baixo. Dessa maneira dá uma autonomia para cada imóvel, ok? Vamos voltar à planta. Entendido esse corredor, essa parte de serviço ali no fundo, os caiaques, o jardim e toda essa parte referente ao imóvel térreo, vamos passar para o acesso aqui do imóvel do segundo pavimento. A gente tem uma circulação lateral, né? Que a gente vai aproveitar para fazer esse acesso, uma área de permanência nesse acesso do imóvel do segundo pavimento, certo? Logo ao lado do portão eu tenho um chuveiro e essa entrada toda a gente faz um caminho de seixo de rio, tá? Pedra seixo de rio, uma palmeira de cada lado desse caminho, uma aqui e outra aqui, e o caminho de dormentes. Logo após o caminho de dormentes, eu tenho o primeiro nível do deck, tá? Eu vou pegar aqui uma ferramenta de captura rápido para poder explicar um detalhe. Aqui eu tenho um degrau para subir e eu tenho o segundo degrau, que já é o nível do deck, ok? Esse deck elevado. Aqui eu tenho outro degrau para descer, então do deck eu desço um nível para o degrau, e desse degrau eu desço mais um nível para o nível inferior, que é onde está a cisterna de vocês e a fossa de vocês. Então fazemos o deck, porém o deck fica logo apoiado em cima da tampa de manutenção dessas instalações que vocês têm, para evitar qualquer problema, tá? Para não fazer elevado e ficar difícil o acesso disso. Esse primeiro plano aqui, né, que é o deck, eu criei uma espécie de deck gourmet, bem simples, mais uma churrasqueira praiana, essas de rodinha, que vocês podem movimentar conforme a necessidade, uma mesa grande, tá? E uma bancada com uma pia, ok? E embaixo aqui no canto dela um frigobar. Eu vou transformar isso aqui para 3D, para que vocês possam visualizar como é o funcionamento deste início, ok? Então, vamos ao 3D. Assim que eu entro, né, pelo portão, Beach House aqui, eu tenho chuveiro para tirar a areia de praia, assim como no outro, logo ao lado do portão, a gente coloca um chuveiro para a pessoa poder se limpar antes de entrar. 2 palmeiras para já começar a introduzir essa atmosfera praiana, tá? Eu tenho uma mesa, conforme a mesa que vocês já têm na residência existente, uma mesa de madeira comprida com bancos pelos 2 lados, tá? A churrasqueirinha de rodinhas, tá? Tem vários modelos interessantes, eu botei um aqui para exemplificar, um que seja simples, mas em conta, porque essas coisas eventualmente vão enferrujar, né? E é mais fácil para você trocar se for um mais em conta, mas a gente pode estudar uma outra alternativa de churrasqueira, caso vocês queiram. Eu achei essa interessante, que a pessoa pode puxar para fora para higienizar, pode, não sei se pode aí na região, mas levar para a próxima areia, lá na calçada, lá na frente, para fazer um churrasquinho mais perto, vendo as crianças brincar na praia. Pode ser útil esse de rodinha, tá? E por enquanto não vamos olhar para o fundo, vamos olhar aqui para o apoio dessa área de churrasco, que é um frigobar, ok? Uma boa bancada, muito melhor do que aqui já existe na casinha térrea de vocês, e portinhas aqui de alumínio com pintura eletrostática para não degradar, e uma prateleira superior em granito para apoio. E essa parede de pedra, ok? Que eu pretendo colocar uma luzinha aqui de cima para baixo nessa pedra. A parte de iluminação por hora não vamos nos concentrar nela. Depois que a gente conseguir refinar o layout, a gente trabalha essa iluminação.
tá? Mas eu já tenho boas ideias formadas, eu só não exemplifiquei porque se a gente mudar alguma coisa de lugar, a iluminação para de fazer sentido. E mais uma vez o portão também aqui é um espaço instagramável, essa parede de pedras é um espaço instagramável, até a própria mesa que fica na frente dessa cerca, que é bem diferenciada, se torna um espaço instagramável, ok? Vamos voltar para a planta humanizada para entender o segundo espaço de permanência. Eu criei aqui um deck só sobrepondo o piso, tá? Ele é baixo, ele é na altura do chão que existe lá, a gente só regulariza esse chão, viabiliza uma drenagem para não alagar, se molhar, certo? E cria esse espaço de permanência, que tem um grande banco de deck do lado direito e um grande banco do lado esquerdo. Esses bancos, tá, estão forrados por capitonê para assentos, tá? Dá bastante gente dos dois lados. Do lado esquerdo, a piscina ela só cobre até esse pilar aqui, então ela cobre daqui até a parede. Por quê? Para a gente afastar ela do limite do terreno, né, do seu vizinho, 90 centímetros. Dessa maneira a gente não constrói essa piscina muito colada no vizinho. Se tiver algum problema de respingar água ou de dar algum vazamento que vocês precisem reparar, vai escorrer aqui no jardim e não diretamente encostado na parede do vizinho, tá? Por medida precatória, ok? E aqui atrás desse banco fica um jardim de pedras, onde eu tenho vasos, tá? Eu vou voltar aqui para o modo de 3D. Vou tirar o corte para que a gente possa estar olhando, né, essa profundidade. Essa piscina ela acaba aqui, exatamente aqui. Esse posicionamento que está aqui não foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça, ok? Quando eu vou colocar em preto e branco para vocês visualizarem, aqui no chão, ó, acaba bem aqui, ó, esse retângulo aqui é a cisterna de vocês, e esse outro retângulo aqui que entra até um pouco lá para baixo das escadas e da área ali, né, da escada para subir para casa. Esse outro retângulo menor aqui é a fossa, esse da frente aqui é a cisterna. Então a gente está fazendo o deck bem apoiado neles, mas qualquer coisa a gente pode ter uma portinha aqui para facilitar a abertura e manutenção, ok? E voltando a corzinha para cá, vamos visualizar como é que isso ficou, tá? Lá no fundo eu criei um pórtico de pedra, um revestimento de pedra moledo, que vocês me apontaram que gostavam, tá? No final, aqui dos dois lados, eu coloquei um vasinho com bambu para trazer uma vegetação, uma verticalidade, tá? E no lado aqui, onde é o jardim de vasos, o chão é forrado de pedrinhas, ok? Para não ficar respingando terra, sujando a base dos vasos. E a gente tem bananeiras e bambus para, mais uma vez, reforçar essa temática tropical. Aqui no meio eu tenho uma mesa e vocês me mostraram uma referência que tinha um fireplace ou fire pit, tá? Que é a lareirinha, né? Porém aqui ficou bem apertadinho, então o que eu fiz? Eu coloquei uma mesa móvel, que vocês podem colocar e tirar conforme a necessidade de entrar com algo maior para subir para o imóvel, tá? É uma mesa de madeira ou de pedra, fica a critério, e deixei 80 centímetros de passagem nos dois lados dessa mesa. E aqui no meio eu coloquei uma lareira ecológica, que é uma lareira a álcool, diminui o risco de uma possibilidade de incêndio nesse deck, né, que é madeira para todo lado, porque se eu coloco uma lareira tradicional para colocar lenha, pode por algum acidente uma lenha estourar e cair uma brasa e trazer algum risco. Essa álcool aqui diminui muito esse risco, essa lareira aqui, além de ser menos arriscada, ela é ecológica, né, como dito, e a gente pode ter dois vidrinhos, um de cada lado dessa lareira, para diminuir mais ainda esse risco, tá? Mas essa lareira aqui, ela atende a questão de mais frio, para criar esse aconchego, né, de lareira aqui nesse espaço de permanência. Dá para sentar aqui, eu acho que pelo menos umas 20 pessoas, tá? Aqui tem 5,70 metros, tá? Uma pessoa a cada 60 centímetros, deve dar 9 pessoas de cada lado, dá confortavelmente 15 pessoas aqui, tá? Mas eu diria que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 pessoas com muita folga. Então, assim, comporta bastante gente, tá? Caso não caiba todo mundo aqui na mesa no gourmet, dá para o restante da família ficar nessa parte aqui, ou quando os mais velhos estiverem lá em cima, os mais jovens podem sentar aqui de noite para ficar mexendo no celular, conversando, enfim, né? Jogar algum jogo aqui nessa mesa, vira essa mesa, usa ela de outra maneira, tá?
Então, dessa maneira aqui fica apresentada a parte de baixo do acesso ao imóvel. Explicando a cobertura, essa área da lareira aqui, essa área mais baixa, né, que a gente tem aqui, ó, da área da churrasqueira, a gente desce 1 e desce 2 degraus. Vou botar em preto e branco para visualizar novamente. Ali em cima desce 2 níveis. E para subir para a escada, novamente, sobe 2 níveis, ok? Deixa eu voltar para explicar a cobertura, como cada área dessa ficou coberta, ok? A piscina, que teve que vir até aqui para poder passar do ponto, né, aonde acaba a cisterna, para eu poder apoiar essa estrutura da piscina, cobre essa área de convivência, vamos chamar de área de convivência 2, tá? E a área de convivência 1, que é a parte de um gourmet térreo, bem simplesinho, mas um gourmet térreo, é coberta por uma cobertura em policarbonato, com esse padrão xadrez, tá? E do lado de cá, essa cobertura passa e cobre a jacuzzi, para poder tomar um banho de hidromassagem quente no térreo, na casa térrea, no dia de chuva, ok? A gente tem pilares que apoiam nesse muro aqui, tá? A gente ancora ela na casa, ancora ela na lateral da casa e na piscina aqui. E a gente tem pilares aqui que descem rente à cerca, tá? Pilares de alumínio 10x10, bem sutis, para apoiar todo esse lado. E somente aqui nessa frente, para não descer um pilar aqui que atravesse aqui o campo de visão dessa parede magnífica de pedra, a gente pendura ela por um cabinho de aço, ok? Na fachada, e deixa essa ponta flutuante, que dá essa sensação de leveza que tá na cobertura na parte da jacuzzi, ok? Voltando, quando a gente passa a área de convivência 1, a área de convivência 2 e sobe aqui para subir as escadas, eu tenho embaixo da escada um tanque e uma máquina de lavar, a roupa de praia, o que sujou, o guarda-sol, as cadeiras, a pessoa já joga aqui debaixo da escada para não subir com isso sujando a escada, sujando tudo, tá? A gente tem uma escada aqui com um piso em madeira de lei e guarda-corpo em madeira de lei com um fechamento em cordas verticais, tá? A gente utiliza a corda para fazer, mais uma vez reforçando essa temática praiana, ok? E quando eu subo essas escadas, deixa eu subir por aqui, eu tenho uma varandinha, tá? No vão da escada eu coloquei uns quadros decorativos, tá? Para criar, sempre reforçando, trazer essa temática praiana. E quando eu saio das escadas aqui, eu não quero olhar lá para dentro ainda, tá? Vamos olhar aqui para a varandinha. Eu tenho uma varandinha toda de deck, tá? Mesmo deck lá de baixo, mesmo material, que delimita o que é área interna e área externa. Eu tenho um balanço que estava no deck lá de baixo, eu trouxe ele aqui para cima. As espreguiçadeiras, infelizmente, não houve lugar para elas, tá? Aqui em cima, eu subo alguns degraus, ok? Revestidos em pedra. Tem a piscina revestida em pedra e jal, e os degraus revestidos em pedra térmica ou granito branco, tá? Aqui eu tenho... só desculpa que está com 2 chuveiros, é um pequeno errinho aqui. Pronto, vou ocultar. Pronto. Eu tenho um chuveirão assim que eu subo as escadas, tá? E eu tenho aqui uma tampa de casa de máquinas com ralo, ok? Esse ralo aqui, ele coleta a água do chuveiro, ok? Impedindo que alague a casa de máquinas aqui embaixo. E aqui embaixo fica a bomba e o filtro dessa piscina. Certo? Deixa eu desocultar isso. Eu tenho uma parede alta, para que a pessoa possa vir aqui, tomar o banho de chuveiro, subir a escada com segurança, uma parede de 1,5 m de altura. Preserva um pouco a privacidade em relação à rua ou vizinho também, quem está aqui tomando um banho nesse chuveiro. Lembrando que isso está bem recuado em relação à fachada. Esse chuveiro aqui pouco é visto lá do nível da rua. A gente só vê a cabeça da pessoa do nível da rua, tá? E daqui a pessoa desce para uma área de hidromassagem, onde a gente tem vários jatos aqui nessas paredes, aqui, né, 3 paredes, e as pessoas podem sentar aqui e confraternizar, ou seja, a jacuzzi de alvenaria da casa de cima, tá? A lá de baixo a gente está utilizando uma jacuzzi de fibra de vidro. E a daqui de cima a gente está utilizando de alvenaria junto com a piscina. Então essa piscina aqui a gente pode instalar um sistema de aquecimento nela para que ela atenda essa função de jacuzzi, ok? Porém ela é descoberta.
E aqui eu tenho a área de tanque de nado, tá? Com essa frente em vidro que também era um desejo de vocês, certo? Dito isso, visto a piscina, mais um detalhe, a caixa de escada, certo? Ela possui aqui esses tijolos vazados, o nome disso é cobogó, tá? Cria um aspecto mais moderno e ventila a área da escada, ok? Então, quando eu olhar aqui, ó, na posição de descendo as escadas, deixa eu atravessar aqui, eu tenho o cobogó, que atravessa desde o segundo andar, tá? Até lá embaixo e ventila também a lavanderia, né? Que a gente pode aqui, ó, onde tem o tanque, ó, pendurar alguma coisa nesse varalzinho aqui em cima e vai estar ventilado, escondido por detrás do cobogó, certo? Voltando à subida das escadas e agora passando para casa, eu vou mostrar em 3D e depois eu faço a análise em planta disso, ok? Eu criei uma grande janela de uma cozinha gourmet que conversa com essa varandinha e com a piscina, tá? Como a churrasqueira está lá embaixo, eu achei um pouco complicado, né? A piscina e churrasqueira ficar subindo e descendo escadas. Então, se vocês repararem, aqui tem duas coifas bem na janela, tá? E aqui por dentro eu tenho um fogão e uma churrasqueira a gás de bancada. Então, as pessoas podem estar utilizando... Deixa eu dar um gole numa água, rapidinho, gente. As pessoas utilizando o espaço podem estar utilizando a piscina e fazendo um churrasco aqui nessa cozinha ao mesmo tempo com uma coifa, para evitar que o cheiro de churrasco, o cheiro de cocção de comida se distribua na área interna social da casa, tá? E eu tenho uma porta de correr aqui, tá? De 2 folhas, de vidro, para me dar essa iluminação boa, né? Entrar bastante luz aqui, certo? No acesso da parte interna. Quando eu entro, eu tenho um balcão com 4 banquetas, mais favorável do que o que há na cozinha de baixo, certo? Eu tenho aqui gavetas e portas para utensílios, numa bancada mais estreita de apoio. Eu tenho uma bancada larga aqui para colocar o fogão e a churrasqueira. E eu tenho uma bancada molhada ao lado da geladeira, que faz o circuito da cozinha. Você tira o alimento da geladeira, higieniza no fogão, higieniza na cuba, prepara na bancada, pré-prepara na bancada, cozinha no fogão, apoia numa outra bancada, serve na outra bancada ou leva para a mesa de jantar ou passa pela janela para quem está na parte externa, ok? Virando para olhar o restante, tá? Eu tenho uma decoração bem praiana, eu optei por utilizar o tom de azul no efeito cimento queimado, marmorato, tá? Eu tenho o sofá de corda náutica com tecido impermeável, ou seja, se a pessoa estiver sentada, criança faz muito isso, sentar aqui não vai ter problema, é um sofá próprio para isso. Móveis de área externa na área de sofá, todos confortáveis, tem banquinhos para poder caber mais gente, tem um tapete também que é impermeável, que acho que se eu não me engano é polipropileno, depois eu especifico o material para vocês no projeto, tá? Um tapete também que as pessoas podem se acomodar, sentar pelo tapete, no chão. Um rack em madeira e palhinha indiana, tá? Só um segundo que o programa está no salvamento automático. Eu tenho uma televisão de 85 polegadas bem grande, que dá para ser vista de lá de fora com tranquilidade, dá para utilizar ela para sonorizar o ambiente, tá? Uma prateleira em cima para decoração, apoio. Eu tenho um outro móvel aqui de palhinha, que serve para guardar os biscoitos das crianças, o pãozinho. Aqui é como se fosse o cantinho do café, o café da manhã, essas coisas. Pode ter uma cafeteira guardada aqui dentro, e a pessoa tira e usa aqui na bancada e guarda. Tem um micro-ondas. É mais um apoio para separar lanchinhos de refeições, tá? Virando para o lado da frente da casa, onde eu tenho a janela da casa, né, da janela que vira para a fachada frontal, eu tenho aqui a porta de um lavabo, eu tenho a porta de uma das suítes principais e a porta da outra suíte principal. A gente trabalhou aqui com 2 suítes principais e uma secundária, tá? Cada um com a sua característica. Eu tenho uma mesa grande com aquele centro giratório redondo, conforme solicitado, tá? Uma mesa para 9 pessoas, se eu não me engano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas,
tá? Bem grande. Os pendentes em alturas variadas, tá? Em palha, ratã, bambu, alguma coisa que mais uma vez remeta essa atmosfera praiana. E eu tenho um móvel rústico aqui de aparador, que serve para guardar louças, talheres, para poder servir essa mesa. Um espelho orgânico ali naquela parede, vaso de bambu mais uma vez para ambientar, tá? Voltando aqui para a circulação, eu tenho porta da suíte 1, que é a suíte master, a suíte principal 1, porta da suíte principal 2. Aqui eu tenho uma porta para um lavabo e aqui, bem reservadinho pela sala, eu tenho uma porta para outra suíte, ok? E aqui é onde está essa mesa, né? Essa janela central na frente da casa, ok? Vamos analisar em planta mais uma vez, tá? E agora vamos ter uma visão total em distribuição de planta desse segundo pavimento. Esse segundo pavimento se concentra nessa área, a gente sobe pelas escadas bem aqui, eu tenho uma pequena varandinha com um balanço, a subida para a piscina, a área do chuveirão, ok? Eu tenho aqui a jacuzzi de alvenaria e a área de nado da piscina. Voltando, eu entro aqui na sala, uma circulação bem ampla, eu tenho a área de TV, eu tenho a área de cozinha, ok? Eu tenho a área de jantar, certo? E aí aqui começa a ficar interessante, que eu tenho uma suíte com uma hidromassagem para 2 pessoas, tá? Então eu entro na suíte, aqui eu tenho uma TVzinha, um móvel de apoio à TV, com um frigobar embaixo e um armário. Eu tenho a cama com criado mudo, com mesa de cabeceira, uma cama queen, uma cama bem grande, bem confortável para fazer jus a uma suíte principal, tá? Eu tenho a banheira dentro do quarto, eu tenho aqui uma área de roupeiro, tá? Que eu vou mostrar já em 3D e vocês vão entender como isso funciona. E aqui eu tenho o banheiro, que é exatamente em cima do banheiro de baixo. A única diferença é que eu criei nesse cantinho, tá? Um shaft para deslocar a chaminé da churrasqueira lá da área gourmet da casa de baixo, por aqui por dentro desse banheiro. Essa chaminé tá bem aqui, a gente consegue deslocar ela pelo forro e subir, tá? Por dentro do banheiro, tá? Esse banheiro eu modifiquei algum detalhe de nicho, tudo eu já mostro para vocês também, tá? Voltando para a entrada da suíte, que é por aqui, a gente saindo por aqui, a gente tem a entrada da outra suíte, que é aqui perto da janela. Essa outra suíte, ela é até maior do que a suíte que tem a banheira, porém ela tem um formato mais retangular, mais uniforme. E aqui eu utilizei um sofazinho, que pode ter um casal com um filho pequeno, o filho pode ficar nesse sofazinho, ou um casal mais exigente, que queira um sofá para assistir uma TV dentro do quarto, tá? Eu tenho um móvel de apoio na entrada, mais uma vez, com um frigobar e um armáriozinho embaixo. Eu tenho o armário aqui, para os hóspedes utilizarem, eu tenho um rack com painel de TV aqui, tá? E aqui eu tenho mesa de cabeceira. Não menos importante, nessas suítes eu botei portas e aproveitei o beiral para que a gente criasse uma pequeniníssima varanda, tá? É uma varandinha de 35 centímetros, é basicamente um guarda-corpo. Você abre a porta, passa ali e apoia no guarda-corpo e aprecia a vista, certo? Tanto essa como essa daqui é mais projetada à frente, ela consegue ter vista para a praia, e essa outra que é recuada consegue também ter vista para a praia, ok? E aqui eu tenho um banheiro grande, eu aumentei o banheiro lá de baixo, dessa suíte da frente, tá? Para deixar ele mais confortável, e eu fiz um lavabo mais confortável também. Eu avancei, né? Essa parede aqui que entra no quarto, ela era recuada, ela era nessa posição aqui, então eu avancei e alinhei com o pilar daqui de baixo. Tá vendo? A parede aqui de cima é alinhada com o pilar aqui de baixo. Então eu ganhei essa circulação que existia aqui embaixo para acessar a casa, eu ganhei para aumentar esse quarto, aumentar esse banheiro, aumentar esse lavabo, ok? E o mais interessante desse aumento foi que eu mantive o quarto lá do fundo conforme era, porém eu tirei o banheiro dele aqui do fundo, que era bem grande, e fiz ele menor aqui, aproveitando a instalação hidráulica. Então tem aqui só uma parede, eu desço todas as instalações hidráulicas do lavabo, desse banheiro e desse banheiro. Simplifica a minha instalação, tirar o banheiro lá do fundo que divide com um vizinho dos fundos e colocar ele dividindo com outro e juntar com outro lavabo. Isso aqui otimiza instalação hidráulica. Assim como no outro lado, eu juntei a cozinha, a parede hidráulica da cozinha,
com a parede hidráulica do banheiro da suíte 1. Então eu tenho suíte principal 1 com hidromassagem, suíte principal 2 com sofá, e eu tenho uma suíte 3, que vocês tinham essa demanda lá embaixo, com uma cama de casal mais uma cama de solteiro. E o plus é que eu ganhei espaço entre elas, que a gente pode botar uma bicama e ela abrir, e aqui dá um casal com um filho na cama de cima e um filho na cama de baixo se abrir essa bicama, tá? Então eu entro por aqui, eu vejo os roupeiros, dá privacidade para o quarto, quando eu abro a porta na sala não dá para ver quem está deitado, tá? Eu vejo os roupeiros assim que eu entro, eu tenho banheiro, e aí quando eu passo do banheiro eu tenho aqui um móvel para TV, tá? Embaixo desse móvel fica um frigobar. Em todos os quartos a proposta é que tenha frigobar, para que cada um que leve o Danone preferido do filho, não precisa ficar na geladeira principal. Na geladeira principal são os itens de uso coletivo, e em cada quarto teria seu frigobar para ter os itens de consumo pessoal, para quem faz dieta, para quem tem uma criança pequena que leva as suas coisas particulares, tá? Então agora, entendido, né, essa planta, como eu distribuí, eu vou trocar para a planta do térreo, e se vocês puderem reparar, tá, na planta do térreo aqui, ó, eu fiz essa suíte crescer até aqui, puxei essa parede, peguei a chaminé dessa churrasqueira aqui e joguei ela passando por dentro do banheiro lá em cima. E desse outro lado eu cresci essa parede aqui também, tá, vim até aqui, fechei e mantive a suíte aqui. Coloquei as camas aqui, de solteiro e de casal, lá em cima, tá? Criei aqui um banheiro maior para o quarto da frente, tá? Um quarto da frente maior, ok? Criei aqui um lavabo mais confortável, a entrada do quarto por aqui, um roupeiro aqui, a entrada de um banheiro menor bem aqui, e aqui a parede da TV. E nesse quarto aqui eu criei um pequeno recuo na parte do chuveiro, tá? Que ficou dessa maneira aqui. Então quando você analisa isso daqui, e eu vou fazer a mudança agora, vocês vão ver, a parte central ficou menor, tá? Para dar espaço para os quartos serem mais valorizados e a gente conseguir distribuir essa área social de uma maneira que fique mais interessante e espaçosa, tá? Então, ó, reparando aqui, ó, a parede do quarto está aqui, de baixo, e quando a gente troca para o quarto de cima, ó, eu ampliei somente esse pedaço e mantive aqui grande para a sala de jantar. E quando a gente volta, tá, para o outro lado aqui, ó, essa parede que era reta aqui, ó, ela avança, certo? Dando espaço para o acesso e para o roupeiro do quarto dos fundos. A gente troca o banheiro do quarto dos fundos, cria um lavabo bem mais generoso, bem maior do que o que vocês têm hoje. Eu acho que esse aqui foi um dos grandes pontos também de vantagem, que olha a comparação, né, do lavabo anterior muito apertado, a pessoa entra de frente e sai de costas, e agora a gente tem um lavabo mais confortável, um banheiro mais confortável para uma suíte principal, certo? E a gente consegue criar aqui uma área de convivência, tá? Toda integrada, com varanda, cozinha gourmet com churrasqueira a gás, sala de TV, sala de jantar, suíte com hidro, suíte com sofá e suíte com para famílias, para uma família maior, alguém que tenha até 2 filhos, tá? Agora vamos analisar a planta de cobertura, só para entender como é que ficou desenvolvido isso, tá? O acesso dessa cobertura é feito por uma clarabóia. Isso é muito importante, eu ainda não mostrei, mas nas fotos eu vou mostrar, ok? É um telhado translúcido e você consegue ver o céu de dentro da sala. Isso é também um dos pontos altos do projeto que fazem um encantamento, tá? Do projeto. Eu tenho 2 caixas d'água de 2.000 litros para atender a unidade residencial superior, ou seja, 4.000 litros de reservatório superior, mais um boiler, eu só preciso confirmar, mas se eu não me engano, de 800 litros para armazenamento de água quente, tá? E eu tenho 2 caixas d'água de 2.000 litros, mais 4.000 litros, mais um boiler para a casa de baixo, ok? Eu tenho aqui ar-condicionado dos 2 quartos da esquerda, tá? De cima e de baixo,
ar-condicionado dos 2 quartos da direita, de cima e de baixo, ar-condicionado dos 2 quartos da direita dos fundos, de cima e de baixo, e ar-condicionado mais potente das 2 salas, tanto a de cima quanto a de baixo. Então eu removi esses ar-condicionados que ficavam nas laterais da casa, nos corredores de serviço, e elevei eles para a cobertura. Vocês vão precisar refazer essa instalação do ar-condicionado para sumir, ocultar essas máquinas, tá? Olhando na perspectiva isométrica, a gente consegue entender como fica a distribuição. E isso aqui é a representação do que seria a chaminé. Teria um chapéuzinho aqui, é a chaminé da churrasqueira lá de baixo, tá? Essa churrasqueira a carvão que hoje atravessa lá. A gente subiria ela, deslocando ela para passar por dentro do banheiro, tá? E a clarabóia aqui, ó, que a gente consegue ver o céu lá de dentro. A parte da escada eu fiz uma mureta um pouquinho mais alto só para criar esse volume diferenciado, porque a gente não tem um beiral, tá? E seguir com esse beiral. Olhando aqui externamente a casa, antes de eu passar para as fotos, eu removi todo o beiral que existe nessa lateral da casa para dar lugar à piscina e vim com ele até a frente aqui, para que a gente possa não obstruir a visão desse vidro, né, com a água que a gente vê lá da rua, ok? Então, aqui ficou a varandinha, tá? Eu imaginei que eu não consegui subir para medir, mas eu imaginei que essa mureta aqui tem 80 centímetros pela visão lá que a gente teve, e eu coloquei mais um guarda-corpinho de 30 centímetros acima disso para se tornar seguro. Uma porta grande, para da suíte você conseguir chegar nessa pequena varandinha, se debruçar e olhar o mar, tendo em vista que a outra suíte é recuada e não atrapalha a visão, certo? Eu criei aqui essa cobertura para cobrir um pouco mais essa área de piscina aqui de baixo em dia de chuva. Vocês também podem optar por colocar um toldo transparente aqui e descer em dia de chuva, mas eu acho que não há necessidade, tá? E a outra suíte aqui, a gente também tem o mesmo esquema da varanda, e daqui dessa varandinha a gente consegue sair do quarto, se debruçar melhor e olhar o mar, sem ficar se pendurando para fora da janela. Então, a gente usa esse beiral existente, que eu não recomendo criar paredes em cima desses beirais existentes, porque a gente não sabe se ele é estruturado para isso. Então a gente mantém o beiral existente e limita a área que seria utilizada como varandinha. Nessa lateral eu não removi, tá? O beiral existente. A minha sugestão vai ser que a gente faça uma cobertura aqui, provavelmente com uma telinha, para poder escorrer essa água, tá? E cair essa água aqui lá embaixo no jardim. E aqui nesse meio, o beiral existente, né, que eu também não sugeria remoção e nem construção em cima dele, serve como apoio para essa cobertura em policarbonato. Então a gente parafusa ele todo nesse beiral, já protege para não entrar água no beiral, tá? E faz o arremate disso. Então a gente só precisa demolir esse beiral da lateral para dar lugar à piscina. Os outros a gente reaproveita cada um à sua maneira, ok? E em cima a gente repete os beirais que já existem na casa de baixo, inclusive o que foi demolido. Beirais de 50 por todos os lados para criar essa volumetria que se projeta, tá? E em cima, cobertura toda impermeabilizada com ralos, ok? Para que a gente possa drenar essa água pluvial e tem essa área técnica enorme aqui em cima, espaço para circulação de manutenção, ok? Então a proposta é fazer sem telhado. Parece que tem um telhado embutido, mas é uma laje técnica, tá? É assim que a gente chama. Agora eu vou passar aqui pelas fotos que eu tirei, os ângulos que eu tirei para mostrar alguns detalhes, tá? Detalhes todos que eu já falei, mas só para que vocês possam visualizar alguns ângulos, tá? Portão de entrada de quem vem para a praia, cerca lateral da casa, ok? Portão de entrada, aqui a fachada principal, tá? A fachada frontal da casa, né, que fica virado para essa calçada lateral, mas essa fachada principal da casa, ok? Aqui eu tenho o portão de acesso da casa de cima, tá? Na foto 4 eu tenho aqui, logo quando eu entro pelo portão da casa de baixo, o chuveiro, tá? Eu não cheguei a comentar os jardins, mas eu resolvi de uma forma bem simples, com vegetações de alta resistência, que não deem tanta manutenção. No caso, a Dracena cordeline, essa é uma planta extremamente resistente, que se você quebrar ela e enfiar na terra, ela pega de galho, tá? O bambuzinho não, perdão, o coqueirinho de jardim, o que é mais praiano do que o coqueirinho de jardim, certo? E também bananeiras de jardim, que dão uma vegetação e elas crescem bem, elas passam de 2 metros de altura. Além, claro, das palmeiras, ok?
E aqui eu tenho chuveiro ao lado do portão, como comentado, a cobertura do lado de acesso, né, do segundo pavimento que se transpassa para o lado da casa térrea e cobre a jacuzzi. A coberturazinha aqui do meio que cobre a piscina também, né, e o jardinzinho. Passando para a foto 5, eu tenho aqui um caiaque e a prancha de stand-up paddle, seguidos de um jardim, tá? Um pequeno jardim, com a bananeira, com coqueirinho de jardim e a cordeline, tá? Dracena cordeline. E a área técnica, ok? Que tem uma porta ventilada, o depósito de manutenção da casa, os aquecedores e os gás, as 2 botijas de gás P45. Tá? E mais uma vez, reforçando, esse jardim protege essas janelas dos quartos para dar privacidade. Quando a pessoa olhar para a janela do quarto vai ver plantas. Outro ângulo olhando para o jardim, no pé da palmeira areca bambu que vocês têm, fazer um jardim de bromélias e seguir nesse muro acrescentando mais uma palmeira que não existe. Vocês têm 2, uma de cada lado da entrada, pelo menos nas fotos que eu recebi de vocês tinha 2. Se não tiver, a ideia é que a gente plante e fiquem 3 palmeiras aqui, para que da rua a gente veja palmeiras ao longo, né? Na verdade 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 palmeirinhas, 2 do lado de lá, 3 do lado de cá, para que da rua a gente veja bastante vegetação, tá? Deixa eu voltar para a foto. Aqui. E aí, seguindo, novamente, Dracena cordeline, coqueirinho de jardim, a helicônia, se eu não me engano, essa daqui é a wagneriana, que é uma bananeira que bota uma flor bem bonita, tem cheiro de banana, ela não bota fruto, ela bota flor, tá? Uma bananeira ornamental. E as palmeiras, que a gente já tem algumas no jardim, a ideia seria completar, tá? E ainda olhando essa foto, a gente tem a parede de pedra, que é um elemento que vocês solicitaram, e o portãozinho que dá acesso de interligar as 2 casas. Caso aluguem tudo junto, pode só manter esse portão aberto e prender ele no cercado aqui, tá? Então tem-se uma passagem que a gente desce por esse deck aqui, tá? E consegue se comunicar entre um lado e o outro. E aqui na jacuzzi, tá? O banco para quem não estiver utilizando a jacuzzi possa sentar e conversar com quem está ali. Passando para a próxima foto, a gente tem aqui um ângulo mais próximo à jacuzzi com a cobertura segura por um cabo de aço, tá? Essa jacuzzi coberta, o banquinho e a passagem ali no portão, tá? E a parede de pedra. Virando, até um detalhe de iluminação interessante que eu estou pensando, mas ainda não coloquei, colocar umas luminárias no deck viradas para cima, fazer a luz de baixo para cima, assim como a gente faz nas plantas, só que essa fica embutidinha no deck, faz uma iluminação bem dramática, bem cênica, tá? Eu já tenho vários planos para iluminação, mas aí a gente procede a iluminação após a aprovação do layout, ok? Passando para a foto 8, aqui eu tenho logo na entrada, o portão de entrada da residência de cima, então ao lado direito eu tenho um portão, a parede de pedra que divide com a jacuzzi, uma palmeira de cada lado e o chuveirão para se lavar quando vem da praia. Eu tenho o caminho de dormentes de madeira no chão de pedra de seixo de rio, certo? Eu tenho 2 degraus para subir para uma areazinha gourmet térrea, mais simplória, com uma churrasqueirinha a carvão, tá? Uma mesa para 8 pessoas e 6 pessoas, 8 apertadinho. Um frigobarzinho com uma bancada de preparo aqui, certo? Uma área de convivência, ok? Janela do banheiro aqui, que a gente tem que colocar aquele insufilme jateado, e a janela da sala, que eu também recomendo colocar aquele insufilme jateado. Aqui uma decoraçãozinha praiana de pratos de palha, mais uma vez a vegetação, né? Passando para a foto 9, mais um ângulo aqui dessa área gourmet, mostrando bem esse xadrez aqui, né? Dessa cobertura em policarbonato, para cobrir essa áreazinha de convivência. Eu tenho outra foto que mostra bem aqui a passagem, né, dessa segunda área de convivência com jardim de vasos. Aqui a gente está exatamente embaixo da piscina, exatamente em cima da cisterna, ok? E eu tenho um outro ângulo aqui que mostra bem o jardim de vasos, com as cercas, o portão lá no fundo,
que lá na frente, né, daqui do fundo a gente consegue ver o portão com aquela placa do Beach House, os vasos aparentes, o banco, né, a mesa central com a lareira ecológica, toda a vegetação e tudo mais, exatamente embaixo dessa piscina, tá? E embaixo da escada aqui a área de serviço, né, que tem o tanque, um varalzinho e a máquina, a escada em madeira de lei, de concreto com acabamentos em madeira de lei e corda náutica, certo? Quando a gente sobe, mais uma vez, a escada, os cobogóis, o balanço, né, nessa varandinha, e a entrada aqui para a piscina, certo? Por degraus, para a gente poder subir, tomar um banho no chuveirão e depois descer para dentro da piscina. Uma vista aérea para dar para entender bem o que é essa piscina, que a gente sai da varandinha, sobe ao chuveiro, toma um banho, depois entra para hidro e passa para a área de nado, tá? Passando agora para as fotos que mostram o interior. Essa porta e essa janela são fora do padrão, elas vão do piso até a viga, elas são bem altas para entrar bastante claridade, tá? E se vocês olharem lá dentro, ó, aqui já dá para ver o tamanho do buraco da claraboia que a gente utiliza para acessar a laje. Então aqui, nesse quadradão aqui a gente vê o céu, eu vou mostrar melhor para vocês, tá? Aí eu tenho esse janelão que eu posso abrir e passar alimentos aqui para fora, passar bebidas, quem tiver lá dentro passar para quem está aqui fora, tá? Eu tenho aqui a bancada da cozinha, uma geladeira, pia, fogão, a churrasqueirinha de bancada. Aqui na passagem, né, um aparador nas costas do sofá para apoiar alguma coisa quando chega. Um sofá de corda náutica que por si só, até de costas, ele é bonito. Uma TV bem grande, decoração, toda a decoração praiana. Tá? Então já entro vendo a sala e a cozinha, e quando eu chego na sala ao fundo, eu vejo uma sala de jantar com pendentes variados de bambu em alturas variadas, mais uma vez trazendo esse movimento, essa temática praiana, cortina do piso ao teto, eu tenho um espelho orgânico, bambus reforçando essa decoração, mais uma vez o cimento queimado azul, marmorato, tá? Azul. Eu tenho quadros com temática de praia distribuídos pelo imóvel. Eu tenho toda uma estrutura de suporte. Quando eu chego aqui e olho para cima, ó, eu vejo o céu. Eu tenho uma grande abertura para ver o céu. Isso aqui é uma porta que a pessoa levanta, empurra para cima dessa maneira. Espera aí só um minutinho. Dessa maneira aqui. Então assim, a gente tem um tijolinho que contorna a laje e um alçapão que abre. E aí você pode botar uma escada e acessar aqui a laje. Ok? Voltando para as fotos, eu tenho aqui mais uma foto mostrando bem como funciona a cozinha, a geladeira embutida escondidinha por uma parede, aqui eu tenho a pia, uma prateleira de madeira de lei para apoio, fogão e churrasqueira, mais uma bancada de apoio e uma bancada de refeições rápidas. E aqui desse outro ângulo eu consigo ver, né, uma mesa de centro grande de corda náutica, um sofá grande de corda náutica, só para que vocês tenham uma noção de tamanho, né, que nesse início a gente não conversa muito sobre medidas. Só um instante que o programa deu uma engasgada aqui. Eu tenho puffs de corda náutica ao redor da mesa de centro. Eu tenho os tradicionais remos, que são decoração de casa de praia, tá? Eu vou dar um pause aqui que travou, assim que destravar eu despauso, só um segundo. Destravou, tá? Eu tenho aqui 2,70 m de sofá, é um sofá bem generoso, tá? Apesar de, só tem um sofá na sala, é um sofá bem generoso. Os quadros com temática, né? E aí vamos para as fotos dos quartos. A suíte 1, a suíte principal 1, tá? É um painel de madeira, ele tem uma fita de LED aqui nessa lateral que banha essa parede de porcelanato aqui, marmorizado, né? E faz uma marcação de LED aqui bem confortável, tá? Eu tenho mesinhas de cabeceira de madeira, nada de ferro para não enferrujar com a maresia, tá? Eu tenho a banheira de hidromassagem, os nichos, conforme uma referência que vocês me mostraram que gostaram, tá? Eu vou pular a foto, que na outra foto dá para ver melhor. Eu tenho uma parede aqui que se avança, e nessa parede aqui eu consigo embutir 2 gaveteiros, tá?
faço uma prateleira que serve como maleiro, a pessoa pode apoiar as malas aqui em cima, e embaixo do maleiro a gente coloca um cabideiro que atende muito bem, até mais do que 2 pessoas, tá? E logo do lado da porta de entrada eu tenho um móvelzinho com uma gaveta e uma portinha, dá para guardar uns snacks aqui. Tem aqui um frigobar, a televisão de 43 polegadas e uma prateleira de apoio, além de velas para decoração e um pote, né? Aqui eu tenho o outro quarto, a segunda suíte principal, que tem um divã no pé da cama, tá? Tem a cama, tem uma cabeceira que joga luz para cima, aquela luzinha, aquele LEDzinho fica por trás jogando luz para cima. E eu tenho um quadrinho, mais uma vez, que remete à natureza. E dentro dos quartos, eu não comentei, mas eu estou utilizando o cimento queimado num tom de areia, que remete à temática praiana, mas não fica tudo azul conforme a área social. Então, as áreas íntimas eu utilizei areia, as áreas sociais eu usei um azulzinho, que remete a céu, remete à água, tá? Então, quando eu entro, eu vejo essa cabeceira, essa cama e tudo. E quando eu olho pelo outro ângulo, tá? Aqui está a cama. Do lado da cama, 2 gaveteiros, o maleiro, a prateleira de maleiro e o cabideiro. Eu tenho um rack de TV mais generoso, como aqui eu não tenho banheiro e eu tenho um pouco mais de espaço, eu consigo um rack mais generoso, que cabe uma decoraçãozinha, uma TV um pouco maior, uma prateleira, tá? E eu tenho aqui, mais uma vez, o armáriozinho de snacks com o frigobar e um apoio logo na entrada do quarto, uma decoração e tudo. Em todos os locais que tem cortina, eu tenho um cortineiro iluminado. Aqui em cima fica uma fita de LED que acende, reflete nesse teto e acende a cortina. E a cortina ela entra e fica escondida, tá, para dentro desse cortineiro. A gente não vê o varão da cortina, conforme eu havia comentado com vocês pessoalmente. Eu vou tirar a cortina, tá, e vou tirar a porta para que vocês vejam a varanda como é pequenininha. Mas a gente tinha, por que não usar, né? Ela permite que a gente saia do quarto, por mais que pouco, e tente observar um pouco a vista do mar, tá? E essa seria a suíte 2. E na suíte 3, a gente tem lá a cama de casal mais uma bicama de solteiro, com uma cabeceira que joga o LED de baixo para cima e um quadro grande ao fundo. Mais uma vez o cortineiro em cima da janela, na parede da janela toda leva cortineiro. Sempre que houver uma janela, a parede da janela toda leva cortineiro, quando houver cortina, tá? Aqui eu tenho o armário de snacks misturado com rack, uma TVzinha, uma prateleira de apoio, e aqui o frigobar encaixado lateralmente nesse armário. A gente consegue abrir aqui sem atrapalhar o fluxo, sem bater na cama, tá? Aqui eu tenho a porta de entrada do banheiro, o armário, que ficou até mais confortável, maiorzinho do que os outros, mas aqui cabem mais pessoas. A porta que abre aqui. Então, nessa porta aqui, ó, eu saio na sala, tá? Eu já caio aqui dentro desse armário. Eu vou ocultar aqui, ó. E aqui eu tenho o banheirinho, tá? O banheirinho, em todos os banheirinhos, eu segui a mesma linguagem. Eu tenho cortineiro iluminado, mesmo não havendo cortina, ok? Mas para criar uma iluminação indireta, aquela luz que vem de cima para baixo bem suave, para tomar um banho mais relaxante, eu mantive o padrão das janelas 60 por 60 a 1,5 de altura, que é o que vocês já trabalham hoje, ok? Deixa eu só corrigir aqui que ela está desencostada. Pronto. Eu tenho o nicho, eu modifiquei, porque o nicho que vocês têm hoje é muito simples. Então, ao invés de haver nicho, o que eu fiz? Eu embuti na parede, desculpa, sei lá, tocou aqui. Eu embuti na parede aqui, eu fiz um recuo na parede do piso até mais ou menos a altura do teto, tá? A altura do forro. E eu coloquei prateleirinhas de granito dentro desse recuo na parede, tá? Próximo ao chuveiro. Eu coloquei chuveiro com duchinha de mão, tá? Todos os banheiros funcionam da mesma forma, apesar de o revestimento poder ser diferente entre eles. Eles funcionam e o tamanho das bancadas serem diferentes, eles funcionam da mesma forma. Eu tenho um chuveiro de mão que fica posicionado mais baixo para a mulher quando quiser tomar banho sem lavar os cabelos, tá? Eu tenho o chuveiro alto e o diferencial aqui é o seguinte: eu coloquei
Na parede oposta ao chuveiro, na parede onde a porta abre, os misturadores. Então aqui você abre a água quente, abre a água fria, regula essa água antes de entrar e se molhar, tá? E o registro geral também em cima. E a toalha fica aqui fora do box, tá? Esse é o menor banheiro. Então eu tenho uma cuba de 30 por 30, que é uma cuba até generosa para um banheiro tão pequeno, porém eu fiquei sem espaço de bancada, tá? Então eu tenho um apoio aqui embaixo para botar o cestinho com papel higiênico e com toalhas para os hóspedes. Eu tenho a bacia sanitária com ducha higiênica, tá? E aqui eu criei um nichozinho pequeno do lado da pia, tá? Do lavatório, para que vocês coloquem um sabonete líquido, um difusor aromático, uma decoraçãozinha. E aqui o toalheiro também, tá? Bem ao lado da porta. Esse é o menor banheirinho que temos, certo? A ideia é o revestimento onduladinho pegando na parede do fundo e pegando também na parede do espelho. E nas outras duas paredes a gente trabalha com revestimento 30 por 60, 33 por 66, se eu não me engano. Revestimento branco, acetinado, junta retificada, simples, um porcelanato bem fácil de encontrar, tá? Saindo desse banheiro, que é o da suíte 3, vamos entrar no lavabo para ver como ele funciona. Eu usei o mesmo revestimento, mesmo padrão de revestimento, simplifica a compra para vocês, tá? Do onduladinho na parede da bacia sanitária e na parede do lavatório. Eu tenho um espelhinho que joga o LED para cima e para baixo. Isso se repete em todos os banheiros, tá? Não coloca armário, porque o armário ele pode molhar e estragar. Então só o espelho fixado numa armação com o LEDzinho para cima e para baixo. O toalheiro, uma cuba de semi-encaixe que dá para proporcionar uma bancada mais estreita, tá? Mais uma vez a prateleira de granito inferior para apoio de insumos para esse lavabo. E aqui eu tenho a bacia sanitária com um quadro decorativo, tá? E aqui esse seria o nosso lavabo. No chão, um porcelanato que simula piso travertino, ok? Isso para todo o imóvel, exceto as áreas externas, ok? E nas paredes que não são do revestimento de ondinha, que é o revestimento de destaque, a gente trabalha com revestimento branco simples, porcelanatinho básico, ok? Passando para a suíte principal 2, que é a do sofá, o banheiro dela já está mais vantajoso. A gente já tem uma cuba de 40 por 40, tá? Com ralo de louça, uma coisa bem refinada, tá? O frontispício bem baixinho. Mais uma vez, o espelho que joga a luz de LED para cima e para baixo, ok? Prateleira inferior, bacia sanitária e o mesmo conjunto, boxe, a mesma janela de 60 por 60, mantendo o padrão da residência, tá? As prateleiras embutidas nesse trecho de parede recuada e os misturadores na parede oposta ao chuveiro para facilitar a regulagem do chuveiro sem a pessoa se molhar. E fora do box, o pendurador de toalha e as outras paredes, demais paredes, no revestimento básico branco retificado. E passando para o último banheiro, não menos importante, esse aqui ficou repetindo o de baixo, né? Como a gente tem a banheira com marmorizado, a gente trabalha o marmorizado nessa parede do fundo e nessa parede do lavatório e do vaso, ok? A gente tem o espelho com LED para cima e para baixo. Aqui, ó, tá bem de frente para a porta, que no de baixo não acontece, mas está bem de frente para a porta, ao invés de estar centralizado na bancada, o lavatório. Eu tenho espaço suficiente de apoio, eu tenho a prateleira de granito embaixo, tá? Eu tenho o toalheiro de gancho para pia. Eu tenho aqui o dente, que é da chaminé da churrasqueira, ok? Do lado da porta. Desculpa, ele ficou sem revestimento, eu já vou revestir ele aqui, tá? No revestimentinho branco retangular. Eu tenho os misturadores do chuveiro logo na porta do box. Eu tenho o toalheiro logo na porta do box. Eu tenho o nicho recuado com as prateleiras. E aqui, como em todos eles tem, em todos os banheiros tem esse cortineiro, mas sem cortina, nesse aqui houve a necessidade de botar uma cortina. Ou se vocês não gostarem da cortina, que é uma persiana tipo rolo, tá? Rolo solar, você pode recolher ela. Vocês podem colocar aquele vidro com película jateada. Por que esse aqui houve a necessidade? Porque ele bate na piscina, tá?
Mas a base da janela para o chão da piscina tem uma diferença de 1,88 m, tem que ser uma pessoa bem alta. Mas, se a pessoa vir aqui na pontinha do banco ou na mureta, ela consegue olhar lá dentro. Por isso justifica a necessidade, talvez, de uma cortina, que eu representei aqui uma cortina, ou de um insufilme. Mas a cortina permite que você abra essa janela para tomar banho, estando com a cortina fechada e ganhando privacidade da mesma maneira, tá? Então, todos os banheiros têm cortineiro, ok? Vou voltar lá no banheiro da suíte do sofá, aqui ó, suíte do sofá, ó. No fundo do box, ó, eu tenho cortineiro, tá? Na suíte do fundo eu já tinha mostrado. E o único cômodo que não tem ventilação é o lavabo, tá? Assim como embaixo, mas aí a gente trabalha com ventilação mecânica nesse lavabo, coloca um ventokit no teto. Mas olha, o lavabinho bem confortável também, tá? E sempre os espelhos seguindo a mesma linguagem, LED para cima e LED para baixo, sem armário, nem inferior nem superior, tudo trabalhado no granito para ter uma maior durabilidade, para se molhar, limpando, higienizando, os próprios hóspedes utilizando, não ter problema, ok? E a última foto que tinha era o lado oposto desse quarto. Então, dessa maneira, eu finalizo a apresentação, certo? Eu vou aguardar o feedback de vocês, eu vou mandar essas fotos todas para vocês, vou mandar as plantas para vocês, tá? Eu vou aguardar o feedback de vocês sobre... Janquiel, eu tô com uma dúvida, vocês podem perguntar, eu tô aqui para esclarecer, ok? E se algo está incompatível com a pretensão, com a ideia de vocês, ou vocês quiserem ver algo diferente para ver se fica melhor ou não, esse é o momento, tá? Vocês têm total direito de pedir as alterações que acharem que devem, se quiserem ver algo diferente, tá? Pensem com carinho, pensem com calma, não é um momento para se tomar decisão com pressa, tá? Geralmente eu dou uma semana para as pessoas poderem me dar o retorno a partir dessa apresentação. Tem gente que responde mais rápido, com 2 dias, tem gente que responde mais devagar, que leva 7, leva 10 dias, tem gente que tira dúvida durante alguns dias e só pede alterações depois, mais à frente. Fiquem à vontade para resolver da maneira que vocês acharem melhor e, claro, no tempo de vocês, tá? A gente vai fazer esses ajustes caso hajam, tá? E tudo sendo ajustado e estando de acordo com as pretensões de vocês, nós vamos partir para a etapa de finalização. Na etapa de finalização, a gente pode rever revestimentos, caso vocês tenham alguma loja próxima e deem uma olhada nos revestimentos da loja, podem tirar foto, me mandar, eu aplico para vocês verem como fica na maquete, para a gente definir o revestimento, quantificar qual é a quantidade desse revestimento que vai usar, tá? A gente pode aplicar aqui para vocês verem como é que fica, se for o caso, ok? E também detalhamento de iluminação. Então agora a gente está focando na arquitetura, na construção em si, na distribuição dos espaços, na ocupação dos espaços. Vocês aprovando isso, ou fazendo os ajustes e aí a gente chegando na aprovação após ajustar, a gente vai passar para revestimentos e iluminação, tá? Eu já dei uma pincelada em revestimento e iluminação. E depois disso, feito a solução de revestimento e iluminação, vocês aprovando o revestimento e iluminação, vocês não vão mais poder pedir ajuste depois dessa etapa que vem após essa aqui, e eu vou fazer a renderização, que eu vou transformar essas fotos em fotos igual essas que as construtoras colocam, né? Fotos realísticas, que mostrem essa iluminação agindo, os revestimentos escolhidos, os ambientes mobiliados e tudo, e depois da renderização, eu vou fazer a documentação, que é onde eu vou colocar isso em um caderno, ok? E nesse caderno eu vou informar medidas, qual é o tamanho do tapete, qual é o material do tapete, qual é o tamanho do sofá, qual é o tamanho das bancadas, eu vou detalhar a marmoraria, vou detalhar móveis, marcenaria, mesa de cabeceira, eu botei uma mesinha de madeira, eu vou te dizer qual é o tamanho da mesinha de madeira e você vai poder buscar com seus fornecedores alguma que esteja dentro das características que eu estou colocando aqui para que o projeto funcione, tá? E nessa etapa de documentação eu vou finalizar e gerar um caderno em PDF que eu vou entregar para vocês poderem utilizar para tocar essa obra, tá bem? Então eu vou aguardar o feedback de vocês a partir de agora. Se tiver qualquer dúvida é só falar comigo. Eu espero de coração que gostem, eu fiz com muito carinho, eu fiquei bem satisfeito com o resultado.
Espero que vocês também, tá? E a gente se fala em breve, ok? Um abraço, uma excelente semana para vocês e até breve. Tchau, tchau.